This call is now being recorded. Ai, desculpa, ela sempre fala, minha amiga íntima. A gente sempre separa um momento para a gente falar de literatura, né? Nesse caso, a gente vai falar de literatura dramatúrgica, né? E como exemplo, a gente separou lá no material de estudo para que vocês tivessem tido o primeiro contato com a peça do Luiz Carlos Martins Pena. Ó. O Martins Pena, ele é mais conhecido assim mesmo, Martins Pena. Né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, se destacou como comediógrafo, quer dizer, da comédia, né? Ele foi, né, considerado o introdutor da chamada comédia de costume. São peças teatrais de ironia, nossa, eu ia adorar viver nesse tempo aí. Caracterizadas pela representação do cotidiano e dos hábitos de um determinado grupo social. A plateia identifica-se facilmente com os personagens e com as situações vividas por esses personagens. Frases rápidas, incisivas, situações incomuns ou ridículas e rapidez na sucessão dos eventos, mesmo que inverossímil, arrancam gargalhadas do público. Quer dizer, mesmo que da mente do autor arrancavam gargalhadas. As comédias do autor retratam a cidade e a área rural próxima à capital do Rio de Janeiro. Os personagens eram lavradores, fazendeiros, meirinhos, ciganos, moças casadoiras, viúvas, membros da Guarda Nacional, fazendeiros, malandros, estrangeiros, falsos cultos, entre outros. Suas histórias falam de casamentos, heranças, dotes, dívidas e festas da roça e todos continham-se com as piadas e sátiras. Por quê, né? E as comédias do autor estiveram sob ameaça de censura. A figura caricata do juiz em O Juiz de Paz na Roça causou desaprovação e a peça só foi liberada pelo voto final do presidente do Conservatório Dramático Brasileiro. Outras peças como Judas em Sábado de Aleluia, O Noviço, que é o que a gente vai ter um pouquinho mais de intimidade, e o Terrível Capitão do Mato também tiveram problemas com os membros daquela instituição. Quando a gente fala em dramatização, gente, automaticamente a gente pensa em problemas, a gente pensa em atores interpretando narrativas. A gente pensa no teatro, por exemplo, né? Quando pensamos na estrutura do texto dramático, a gente pode ter em mente roteiro, filme, novela, série. E as características, elas são muito até tranquilas de serem identificadas, né? Aqui no slide a gente tem o seguinte: texto em forma de diálogo, é dividido o texto, né, em atos e cenas, presença das rúbricas, sequência da ação dramática, geralmente é constituída por uma exposição, um conflito, uma complicação, um clímax, um desfecho. É muito assim, é do gênero narrativo, todos esses elementos, né? Mas, aqui tem a questão dele ser colocado assim em diálogo mesmo, né? Que lá no ensino fundamental a gente aprende que quando alguém vai falar, a gente coloca um travessão e a fala dessa pessoa, desse personagem. Assim é o gênero dramático. Sempre protagonista, que é o personagem, todo mundo sabe quem é, o personagem principal, ele é o personagem que faz a história acontecer, passa por ela, né, tudo envolve esse protagonista. A gente tem um antagonista, que é aquele que se opõe ao protagonista. Geralmente é considerado o vilão. A gente tem um coro, que é quando todos os atores falam juntos na peça, e a gente tem a catarse, que significa purificação. Purgação experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas nas cenas. Olha que interessante, né? Todos os seus pecados aqui purificados. Na Grécia Antiga, 2 tipos de textos dramáticos eram produzidos, a tragédia e a comédia. Segundo Aristóteles,
lá na Grécia Antiga, viu, gente? Nos primórdios. Filósofo grego, filósofo grego nascido em 380 Cristo, caracteriza-se por ser a imitação de uma ação de caráter elevado, que suscita o terror e a piedade, e tem por efeito a purificação das emoções. A comédia, por sua vez, seria a imitação de homens inferiores. Eu fiquei muito triste lendo isso aqui, né, relendo os elementos, né, que caracterizam a questão da dramaturgia, né? Porque eu amo tanto comédia, né? Então, quando eu li aqui que a comédia, por sua vez, seria a imitação de homens inferiores, eu fiquei meio assim, né? Falei, caramba, mano. Eu estaria ali, né, sendo um personagem dessa comédia, um pouquinho inferior. Aí a gente tem uma indicação, a gente trouxe para vocês uma indicação do audiolivro do Noviço. Esse noviço, professora, de onde você tirou? Lá do caderno São Paulo Faz Escola, que tem uma parte dele que a gente já colocou para vocês lá no Classroom, tá? E aí, como eu conheço, peraí, pelo menos 3 pessoas cara de pau aqui nessa sala eu conheço. Eu não consigo me ver numa aula expositiva, pela exposição, pela leitura somente. Eu gosto mesmo da gente ter esse contato, a gente agradecer a oportunidade desse contato, né, num ambiente remoto. Então, na verdade, eu queria pedir aí para umas amigas que eu tenho aqui, que deixa eu ver aqui, que gostam dessa parte teatral, que é a Stephanie e a Estela, que elas isso, para elas pegarem o texto e lerem conosco. Obviamente, uma sendo Ambrósio e a outra sendo a Florência. A gente vai ler o primeiro momento, né? A primeira cena e a segunda cena de um noviço. São 3. Não é cena que fala, gente. Como é que é, gente? São 3. Não é cena a palavra. São 3 atos. São 3 atos. A gente vai ler aqui, né? Apenas o primeiro ato, que é composto de 2 cenas, tá bom? Antes, porém, delas lerem, ver se vocês conseguem escutar. O Sodré. A cena passa-se no Rio de Janeiro. Ambrósio, só de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Então, na cega, que simplicidade. Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual homem? Essa aqui, então, é a indicação que eu vou deixar lá no PPT para vocês, né, no PowerPoint, do áudio mesmo de um noviço, que às vezes, ao longo dessa caminhada, né, de professorado, a gente aprende que existem pessoas e pessoas. Tem aquelas que aprendem mais pelo ler, tem aquelas que aprendem mais pelo ouvir, e outras estratégias também existem, né? Casos. Então, eu só coloquei assim, porque para vocês sentirem assim o clima, né? Como é que o Ambrósio ele tá falando? No mundo a fortuna é para quem sabe adquiri-la, para a gente pegar assim as nuances da trama. E aí eu gostaria mesmo que uma seja Ambrósio e a outra Florência. Pode ser assim? Ambrósio pode ser Estela e Florência pode ser a Stephanie? Por mim, ok.
Por mim, tudo bem. Perfeito. E aí eu leio aqueles pedacinhos assim que não tem a ver com a fala dos personagens, que são as rubricas, tá bom? Vamos lá? Tá bom. Texto 1. O noviço, Martins Pena. Cena 1. Ambrósio só de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega, que simplicidade. Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e a alcançar. Todo homem pode ser rico, se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Eita, que agora começou a travar a tela. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos. Vamos começar de novo? Ok, ficou um pouquinho tremido na tela. Agora eu já vou voltar. Tá bom. Vamos lá. Cena 1. Ambrósio só de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega, que simplicidade. Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e a alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos eu era pobre e miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não importa. No bom resultado está o mérito. Mas um dia pode tudo mudar. Oh, que temo eu, se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Cena 2. Entra Florência vestida de preto, como quem vai à festa. Entrando. Ainda despido, senhor Ambrósio? É cedo. São 9 horas e o ofício de ramos principia às 10h30. É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. Para tudo há tempo. Ora, dize-me, minha bela Florência, O que, meu Ambrosinho? o que pensa tua filha do nosso projeto? O que pensa não sei eu. Eita, peraí que... Calma aí. Agora que a gente estava entregando o nosso Wolf Maia. É. Que isso? Tá, deu uma melhorada. Eu vou tirar um print, eu vou ler por fora. Quer começar do início ou pode ser daqui mesmo? Não, pode ser daqui. Senão o pessoal vai dar um tiro em mim. Tá, então eu vou continuar. O que pensa não sei eu, nem disso se me dá. Quero eu e basta, e é seu dever obedecer. Assim é. Estimo que tenha caráter enérgico. Energia tenho eu. E atrativos, feiticeira. Ai, amorzinho, que marido. Escuta-me, Florência, e dá-me atenção. Crê que ponho todo o meu pensamento em fazer-te feliz. Toda eu sou atenção. 2 filhos te ficaram do teu primeiro matrimônio. Teu marido foi um digno homem e de muito juízo. Deixou-te herdeira de avultado cabedal. Grande mérito é esse. Pobre homem. Quando eu te vi pela primeira vez, não sabia que eras viúva rica. Se o sabia, amei-te por simpatia. Sei disso, vidinha. E não foi o interesse que obrigou-me a casar contigo. Foi o amor que nos uniu. Foi. Mas agora que me acho casado contigo, é de meu dever zelar essa fortuna que sempre desprezei. Que marido. Que tola. Até o presente tens gozado dessa fortuna em plena liberdade e a teu bel prazer. Mas daqui em diante, talvez assim não seja. E por quê? Tua filha está moça em estado de casar-se. Casar-se-á e terá um genro que exigirá a legítima de sua mulher.
E desse dia principiarão as amofinações para ti e intermináveis demandas. Bem sabes que ainda não fizestes inventário. Não tenho tido tempo e custa-me tanto aturar procuradores. Teu filho também vai a crescer todos os dias e será preciso, por fim, dar-lhe a sua legítima novas demandas. Não, não quero demandas. É o que eu também digo, mas como preveni-las? Fazer o que entenderes, meu amorzinho. Eu já te disse há mais de 3 meses o que era preciso fazermos para atalhar esse mal. Amas a tua filha, o que é muito natural, mas amas ainda mais a ti mesma. O que também é muito natural. Que dúvida! E eu julgo que podes conciliar esses dois pontos. Fazendo Emília professar em um convento, sim, que seja freira, não terás nesse caso de dar legítima alguma, apenas um insignificante dote e farás ação meritória. Coitadinha, sempre tenho pena dela. O convento é tão triste. Essa compaixão mal entendida. O que é este mundo? Um pélago de enganos e traições, um escolho em que naufragam a felicidade e as doces ilusões da vida. E o que é o convento? Porto de salvação e ventura, asilo da virtude, único abrigo da inocência e verdadeira felicidade. E deve uma mãe carinhosa hesitar na escolha entre o mundo e o convento? Não, por certo. A mocidade é inexperiente, não sabe o que lhe convém. Tua filha lamentar-se-á, chorará desesperada, não importa. Obriga e dá-lhe tempo ao tempo. Depois que estiver no convento e acalmar-se esse primeiro fogo, abençoará o teu nome junto ao altar no êxtase de sua tranquilidade e verdadeira felicidade, rogará a Deus por ti. E a legítima ficará em casa. Tens razão, meu ambrãozinho. Ela será freira. A respeito de teu filho, direi o mesmo. Tem ele 9 anos e será prudente criar-mo-lo desde já frade. Já ontem comprei-lhe o hábito com que andará vestido daqui em diante. Assim não estranhará quando chegar a idade de entrar no convento. Será frade feliz. E a legítima também ficará em casa. Que sacrifícios não farei eu para a ventura de meus filhos? Ai, gente, muito, muito, nossa, ai, que saudade de vocês da segunda série do ensino médio. Gente, ó, vou contar uma coisa para vocês. É muito legal quando a gente teve oportunidade, não todo mundo, porque tem uma galera que chegou agora. Sejam muito bem-vindos, né, na nossa escola aqui do Yervan. Mas é muito diferente, né? Quando a gente pega uma intimidade no presencial e as pessoas sabem de fato quem você é, e aí fica muito mais tranquilo no ensino remoto, só compartilhando essa experiência aqui com vocês, que realmente dá uma saudade. Muito obrigada, Estela, Stephanie, pela participação de vocês. Vocês realmente colocam aí toda a se empenham, né, nos personagens, e a gente até, nós outros aqui, a gente até consegue ver que o Ambrófita, ele é interesseiro, a Florência é meio, eu não quero usar o termo boba, ingênua, Abestada. vamos usar assim, ingênua, né? Vai para a internet isso aqui, né? O YouTube e tal, fica ingênua. É melhor. Mas retratam pessoas de determinada classe social da época. Há uma criticidade aqui, gente? Existe. Como é que você. Ó, a mulher é viúva, né? Aí ela vai e casa com o cara. Ela fica assim: meu marido é incrível. O cara só quer saber da grana dela. E ele vira e fala: olha, a última coisa que eu quero saber é dos seus pertences, mas é porque eu te amo tanto que eu vou cuidar dele muito melhor. Mas é uma loucura isso, gente. Mas para a época, não era, né? E o que acontece? O Martins Pena,
ele já tem aquele olhar de criticidade mesmo, né? Deixa eu observar, né? Como é que é isso? São 3 atos. Nesse momento, é Carlos o filho, gente? Eu esqueci o nome do menino. Acho que é Carlos. Nesse momento, Carlos ainda é uma criança que já quer ser enviada que vai ser enviada para ser noviço. O que é noviço, gente? Vocês manjam? A galerinha aí que não teve oportunidade de se pronunciar. Eu não sei o que é novício. Não sabe o que é noviço? Alguém consegue falar o que é um noviço? Um noviço, no caso dos meninos, é antes de ser ordenado, e no das moças também é ordenado, mas normalmente é noviço antes de ser freira. Mas no dos meninos tem uma gama maior do ordenamento. Exatamente, né? Então, é aquela preparação, né, para a vida eclesiástica, né, para a vida de padre mesmo, né? Ele ainda hoje, esse texto, ele é encenado porque ele é um clássico da literatura dramática, né? E por falar na literatura dramática, não esqueçamos de sempre associar a literatura dramática com o drama, né? Então, preciso de um drama. Qual que é o drama dessa história? Possivelmente, de acordo com o primeiro ato aqui, é essa questão, né? Colocar os filhos ou não colocar os filhos para essa vida, né, de entrega eclesiástica. Eu não conheço um outro termo para falar, né? Para falar dessa vida, mas é isso mesmo. Vamos observar as características aqui, só para a gente finalizar. Falei para vocês que ia ser bem suavezinha, né? Então, a gente, por se tratar, né, de uma narração, está presente inúmeros diálogos, como vocês bem viram aqui. Sempre gira o texto, né, em torno de um drama. Sempre gira, sempre, sempre, sempre. A saga é em cima de um personagem principal e de um antagonista, né? E a gente tem as rúbricas, não é rubrica que fala, tá, gente? Muita gente fala rubrica, mas não tem acento no U. Ó, por exemplo, aqui, ó, cena 1, tá vendo aqui? Ambrósio só de calça preta e chambre, é uma rúbrica. Aí, entre as falas das meninas, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar o mouse em cima para ver se vocês captam. Florência, ai, amorzinho, sempre as rúbricas é isso, porque dá aos atores aquilo que eles devem entregar, incluindo trilhas sonoras, incluindo efeitos, incluindo, por exemplo, a entrega que o ator ele tem que ter, especialmente no que diz respeito às emoções. Por exemplo, vai ter uma peça e dentro dessa peça o autor escreve choro sentido. Então o ator vai lá e sente aquele choro. Outra hora fala assim, em tom elevado. Aí vai lá o ator e grita. Enfim, são indicações de como o ator ele deve atuar para fazer a plateia chegar à análise, inclusive, né, essa ação que foi lá no início, né? Deixa eu voltar aqui para ficar com vocês. Todo mundo bem aí? Sim. Bem sim, professora. Ai, Isa, que saudade. Ó, João. Gente, que legal olhar vocês aqui. Eu creio, eu creio que para a gente observar esse primeiro contato, não de todo mundo, né? Mas assim, digamos que o primeiro contato da segunda série, do ensino médio, com essa proposta, né, de leitura de texto dramatúrgico, né? Ficou bem explícito, ainda mais com a participação da Stephanie e da Estela lendo pra gente, né? Então, voltando, esse texto ele vai ter aí a intenção do Martins Pena, no caso,
sociedade da época, de inclusive falar da hipocrisia, dos amores, no caso aqui da questão de dinheiro, grana mesmo, né? Como que era para a mulher curvar. Oi, João? Bufunfa também. Pode ser usado. Bufunfa, claro. Né? Para falar sobre o cara que é hipócrita, interesseiro e que ganha a mulher na lábia. E aí, para finalizar, eu gostaria de propor uma reflexão. Será que somente na época que foi escrita essa história, esses personagens, eles existem ou eles existem até os dias atuais? Será que a gente vê isso na sociedade atual? Professora, eu acho que esses personagens existem na vida atuais. Meu amor, você acha que tem pessoas que são enganadores e tem pessoas que são os enganados? Com certeza tem. Essa relação de fraqueza, de fortaleza, né? Essa relação de machismo, essa relação da mulher ao ficar viúva se sentir tão impotente que ela precisa de alguém que cuide das posses ou da família, né? Os filhos eram dela, ela mandou a menina e vai mandar um menino. Gente, para o convento é muita coisa, né? Eu também creio que talvez não nessa questão, não nessa atitude de encaminhar para o ensino religioso, mas eu acredito que ainda hoje existam essas condições, né, de pessoas. Então, com isso, né, a gente finaliza dizendo que nenhuma obra área ela é atemporal, né? Todas foram escritas em determinado contexto histórico, e dentro daquele contexto histórico, elas tinham determinado objetivo, de promover alguma coisa para a sociedade mesmo, né? E não deixa de ser, nos dias atuais, se a gente pegar para ler, sei lá, modernismo, que foi quando a gente, aqui no Brasil, começou a olhar para si mesmo enquanto povo brasileiro e tudo mais, a gente vai ver que até hoje a gente tem um modernismo, né, nas nossas veias, porque a gente ainda está lutando para ser um povo que ame o que a gente tem a oferecer, né? Que a gente não apenas adote questões europeias e de outros espaços, né, a gente também valoriza que a gente tem. Então, apesar de todas as obras literárias serem escritas em determinado contexto histórico, elas continuam promovendo reflexões, 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 tá? Então é isso, gente. A gente teve esse momento aqui muito agradável com vocês. Eu amo ver vocês. Provavelmente na próxima semana eu também venho aqui, e sempre vai ser assim, bem rapidinho, tá, gente? Minha intenção nunca vai ser aumentar nada. Se não for na próxima semana, será na outra. E aí a gente vai fazendo essa conversação, tá bom? Obrigada pela sua participação. Agora tem aula de educação física, né, gente? Sim.